Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre um plugin que vai servir para fazer a abertura de portas de giro, portas de correr e gavetas ali de forma dinâmica, né? Para apresentar essas aberturas para um cliente. É um recurso que algumas pessoas usam bastante. Eu confesso que particularmente não uso, mas quero apresentar para vocês um plugin para fazer isso, que é o DBS Move Rotate. Tá? Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer, vamos começar aqui nesta porta, que é uma porta de giro, é acessar a porta de forma exclusiva. Tá vendo que ela está aqui, ó, acessada? No meu caso é um componente alinhado, então eu vou precisar acessar apenas a porta. Uma vez que eu tenha acessado a porta, eu vou clicar aqui em configurações e ele vai me perguntar o tipo de abertura desse item. Aqui está como slider, que seria correr, eu vou mudar para esse hinge, que seria de giro. Aqui ele vai pedir para que eu aplique também os eixos, né? Faça a seleção do eixo de rotação dessa porta. Eu vou clicar em Select e vou vir aqui na porta e vou selecionar o eixo. No meu caso é esse eixo aqui. Posso, inclusive, fazer um eixo aqui, ó, com base nesta parte interna, caso eu queira, tá? Mas não é tão necessário. Então, eu vou voltar aqui, ó, na configuração da porta. Vou selecionar esse eixo aqui que eu mostrei para vocês, ó, como referência. E agora ele vai me permitir aqui fazer a rotação. Então, eu vou clicar aqui, ó, nessa mãozinha, ó, e vou abrir aqui, ó, fazer o movimento de abertura dessa porta. Abriu a porta, cliquei na configuração mais uma vez. Com a porta selecionada, eu vou clicar na opção Open para definir que essa aqui seria a posição da porta aberta. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou clicar em Close Window e eu tenho aqui a opção de clique na mãozinha, que seria para mover, e no Open Close, que seria para você definir aqui o movimento. Então, ó, uma vez que eu cliquei aqui, ó, nessa portinha, que é o Open Close, eu vou clicar aqui na porta e olha que bacana. Ele faz o movimento de abertura da minha porta de maneira bem tranquila e de maneira dinâmica, tá? Você também tem mais algumas opções aqui, ó, de tempo de animação, então você pode aumentar esse tempo. O tempo mínimo ficaria em 0 e o tempo vai de 1 em 1 segundo. Então, se eu aumentar, por exemplo, para 2 segundos aqui, ó, o movimento vai ficar um pouco mais suave, tá? Então, vai depender do tipo de apresentação que você quer fazer. No geral, 1 segundo já tende a atender bem, ó. Acho que fica bem bacana, tá? E essa configuração, ela só vai servir para, no caso de porta de giro, vai ficar ainda correto, né? Porque ela tem um eixo ali, mas sempre você vai precisar ajustar no caso de porta de correr, né? Porque você precisa definir a abertura dessa porta, que como sempre vai rotacionar 90 graus, não tem problema. Mas no caso de porta de correr e frente de gaveta aqui, você vai precisar definir ali sempre um ajuste porque você sempre altera a profundidade. Nesse caso, eu selecionei todas as frentes, como você está vendo ali, e vou fazer a mesma coisa. Cliquei aqui, ó, em configurações, agora a opção slider, selecionar o eixo aqui, ó. Eu vou selecionar o eixo da gaveta, né? Pode ser o da porta também, ó, pegando o eixo que ela corre, tá? E aqui eu vou utilizar a mãozinha para fazer a posição dessa frente de gaveta aberta, tá? Ó, então eu vou puxar ela aqui, ó. Você pode puxar aqui, ó, a profundidade do teu gaveteiro. Aqui eu não vou colocar muito, até aqui. Vou clicar na configuração novamente, selecionei as frentes, vou clicar na opção Open, que é ela aberta, tá? Vou dar um Close Windows. E agora eu vou clicar aqui também no meu conjunto de gavetas, porque a ideia é que o conjunto de gavetas se movimente também na mesma posição. Não vai movimentar de forma automática ambos juntos, mas você vai conseguir fazer a abertura das frentes e depois dos internos. Nesse meu caso aqui, que eu estou trabalhando com um componente alinhado. Então, a mesma coisa, selecionar o eixo aqui. Eu escolhi o eixo, tá? Eu venho aqui na parte de posição, vou mover aqui, ó, no meu eixo até alinhar aqui e vou clicar aqui, ó, na configuração, opção Open. Dei um Close Window e agora para eu interagir é apenas utilizar aqui o Open Close. Então,
Vou pegar ela mais na diagonal aqui para vocês verem melhor. Open Close, cliquei no conjunto de gavetas e nas frentes. Cliquei nas frentes e no conjunto de gavetas. Então, eu vou ter a abertura. Ó, e o fechamento de forma tranquila, animando aqui o bloco, né? Uma coisa aqui importante salientar, se você vier com a interação diretamente na parte externa, ele não vai funcionar em nenhuma das duas propostas, porque você precisa acessar aqui o componente de forma individual para fazer ali a movimentação, tá? Sem esse acesso você não consegue fazer a animação. E agora vamos aqui para a porta de correr, né? A porta de correr vai funcionar de maneira bem semelhante. Vou selecionar essa porta frontal. Ó. Observe que eu estou com uma porta apenas selecionada. Cliquei na configuração, vou manter o slider, selecionar o eixo, que seria este eixo aqui, que é o eixo de movimento da porta, e com a mãozinha aqui, ó, vou definir a abertura. Então eu venho aqui, vou trazer até mais ou menos ali. Mais uma vez cliquei na configuração, opção aberta, e agora eu tenho a animação da porta. Eu consigo abrir e fechar de maneira bem bacana. Para fazer a edição da outra porta, basta que eu selecione ela e faça o mesmo procedimento. Selecionar o eixo, que seria este aqui. Venho com a mãozinha, defino a posição da porta aberta, tá? Então, cliquei aqui no cantinho da porta, vou movimentar ela até ali. Cliquei na configuração, seleciono a porta novamente, clique em Open para definir a opção dela aberta, Close Windows, vou fechar, e agora eu tenho a opção de fechar e abrir a porta de ambos os lados. Um controle individual, fica bem bacana, caso você goste desse tipo de apresentação. Então você consegue ali abrir aqui, abrir do lado de lá, e você percebeu que funciona muito bem, tanto aqui para porta de correr, quanto para parte de porta de giro e também a parte de gavetas ali. Então, é bem bacana a ferramenta. Para quem gosta desse tipo de apresentação, eu recomendo. Só lembrando vocês que, se você fizer alguma alteração no bloco, nesse caso aqui, ó, a profundidade está 58. Imagina que eu faço uma redução dessa profundidade aqui para 35. Meu bloco dinâmico vai respeitar, né, porque ele foi programado para isso. Mas quando eu acessar aqui, ó, essas frentes para fazer aqui a parte de animação, você vai perceber que ela pode, em alguns casos, ó, pode ver que ela já vem bem mais para fora, a parte da gaveta ali. Ela pode, em alguns casos, ficar desajustada, tá? Então, é importante tomar cuidado, principalmente nesse caso aqui, ó. Vou ocultar até a parte de paredes aqui para você observar melhor. Imagina que você venha nesse bloco aqui e faça aqui alguma alteração. Ela está com 1,60. Vou fazer, por exemplo, o ajuste para 2 metros. Então, 2 metros aqui. Ferramenta de escala nessa parte aqui, ó. Alinhei na parte interna, tá? E aí, eu acessando aqui a porta, se eu for utilizar o mesmo movimento aqui, ó, pode ver que ela já não vai mais até o fim, porque agora o tamanho da porta aumentou. E esse movimento, eu limitei ele aqui na configuração. Então, a minha abertura, ela já não é mais aqui, ó. A minha abertura, ela já precisa vir até aqui, tá? Ó, tá vendo? A minha abertura precisa vir até aqui. E eu preciso definir aqui que esse é o ponto de abertura, não aquele anterior. E aí, uma vez que eu faça esse ajuste também, ela vai voltar a funcionar aqui de maneira tranquila, tá? Mas é preciso fazer o ajuste de posição. Então, é bom deixar claro isso, porque às vezes o pessoal configura e acha que a configuração já vai ficar pronta, tá? Ela não fica pronta. Então, você vai precisar aqui selecionar e fazer o ajuste de posição, clicando na configuração e ajustando sempre a posição de abertura para você ter ali uma configuração perfeita dentro da apresentação dos blocos, principalmente nessa parte de porta de correr, tá? Então, é importante tomar cuidado, tá? Então, essa era a dica que eu queria mostrar para vocês e dar para vocês no dia de hoje. Caso você tenha interesse nesse plugin, pode buscar diretamente na extensão Warehouse DBS Move Rotate. Um forte abraço!